Olá, graça e a paz, irmãos. Nós estamos no nosso 13º dia dos nossos 21 dias de jejum com o tema evangelismo pessoal. E sempre que nós falamos em evangelismo, a gente já pensa naquela situação constrangedora da gente ir no meio da rua abordando pessoas estranhas para pregar e falar que Jesus ama elas. E normalmente existe um constrangimento da nossa parte, dos crentes, onde você não quer ser invasivo, onde você não quer interromper o dia daquela pessoa, não quer ser chato. E também existe, em contrapartida, a parte dos descrentes, onde eles não querem ser incomodados, onde eles não estão abertos, não estão procurando por Cristo. Então a gente sempre acaba associando o evangelismo com uma situação constrangedora. Mas a verdade é que o evangelismo não precisa ser assim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre uma maneira prática de evangelizar as pessoas, onde você não precisa passar por nenhum constrangimento, mas onde pode ser algo natural, algo fluido, que é o evangelismo pela necessidade. Então, interessante, Santo Agostinho disse uma frase que fala o seguinte: para sermos mudados, nós precisamos de um grande amor ou de uma grande dor. E isso é interessante, que a gente também tem costume de falar essa frase, Olha, se ele não vier pelo amor, ele vai vir pela dor. E infelizmente isso é verdade no nosso meio. Muitas pessoas não vêm para Cristo por amor a Cristo, mas vêm por uma necessidade e no meio do caminho acabam encontrando Cristo. E é nossa responsabilidade, nós crentes, nós somos todos evangelistas, carregadores da mensagem de Cristo. É nossa responsabilidade não somente atender às necessidades do outro, mas sim apresentar a solução para todas elas, que é Cristo, que é a mensagem de Cristo. Então, vamos supor que um amigo do trabalho ou um colega seu chega e diz assim: olha, eu sei que você vai na igreja, eu não sou muito chegado na igreja, mas eu queria que você pudesse orar pela minha filha, porque ela está passando por uma situação que ela está doente, ela está muito ruim, e eu queria que você orasse lá na sua igreja. E aí, normalmente o que nós fazemos é, a gente, no dia seguinte, no dia da célula ou no dia do culto, a gente vai lá e pede oração para que essa menina seja curada, e assim nós vamos, A gente não usa essa oportunidade que nós tivemos, essa abertura que nós tivemos para pregar a mensagem de salvação. A gente apenas atendeu a necessidade imediata dele e foi isso. Só que o que nós não sabemos é que muito provavelmente essa mesma pessoa, num ato desesperado, ele pediu para um crente orar na igreja, para um católico orar, para algum santo orar na missa e talvez até para algum espírita fazer algum tipo de trabalho para que a sua filha fosse curada. E aí, vamos dizer que no fim das contas ela finalmente foi curada, recebeu a sua cura. Nós crentes sabemos quem foi que curou essa menina. Só que esse descrente muito provavelmente não vai saber quem foi que curou. Então ele não vai saber a quem agradecer, ele não vai saber a quem recorrer para agradecer e depositar sua confiança. Então ele vai agradecer para todo mundo. Vai agradecer para Deus, o Deus dos crentes, para o santo dos católicos e para os orixás do espiritismo. E aí nós perdemos uma oportunidade de trazer essa pessoa para Cristo, de apresentar a mensagem da salvação, só porque a gente quis suprir a necessidade imediata dessa pessoa. Sabe, no meio dessa história, desse exemplo, eu só consigo lembrar do centurião romano lá em Mateus 8, onde ele vem até o Senhor Jesus com uma necessidade grave, O seu servo estava doente, estava quase morrendo, e ele diz: Senhor, o meu servo está morrendo e eu preciso que você cure ele, preciso que você salve ele. Então o Senhor Jesus logo se dispõe para ir até a sua casa para ministrar a cura sobre esse servo. Só que o centurião surpreende o Senhor Jesus dizendo assim: não, olha, só uma palavra do Senhor já é necessária para curá-lo. E aí na sequência a palavra diz que o próprio Senhor Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. Sabe, o centurião veio com uma necessidade para o Senhor Jesus, só que ele cria também que o Senhor Jesus era o Messias. Por isso ele teve essa postura diante de Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus era o único que poderia salvar tanto a ele mesmo quanto ao seu servo. E o nosso objetivo ao evangelizar as pessoas, a trazer a mensagem de Cristo para as pessoas, não é apresentar um Cristo como se ele fosse mais um objeto na prateleira, como se ele fosse mais uma opção para suprir as nossas necessidades. Nós precisamos apresentar o nosso Senhor Jesus como a solução para todas as necessidades. E para Deus Pai, a necessidade principal do homem é a salvação. O Senhor Jesus ele tem prazer em trazer cura, em trazer suprimento para nós, em trazer conforto para nós.
Mas o que ele mais quer e o objetivo do seu sacrifício na cruz é trazer a salvação para nós. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia é: não perca as oportunidades que Deus te dá, as aberturas que Deus te dá através da necessidade de outros para você apresentar a salvação de Cristo. Sim, você pode orar por essa pessoa, você pode ministrar cura sobre essa pessoa, você pode orar pelas suas necessidades, mas use essa abertura, use essa oportunidade para você apresentar o Cristo Salvador. E é interessante ver que ao longo da trajetória de Jesus, quase sempre que ele realizava um milagre na vida de alguém, uma cura, uma libertação na vida de alguém, ele falava assim: vá, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Então, antes dessas pessoas receberem o seu milagre, a sua cura, elas creram que ele era o Messias. Elas creram que ele poderia salvá-las. E isso trouxe o milagre. Existem coisas, existem milagres que estão disponíveis, existem promessas que estão disponíveis apenas para os filhos. Então, o que nós precisamos apresentar para essas pessoas é que sim, o Senhor Jesus cura. Só que existem promessas reservadas apenas para aqueles que são filhos. E para você ser filho de Deus e herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo, você precisa nascer de novo. Essa precisa ser a nossa mensagem diante de uma necessidade de outros. Então, eu quero finalizar essa mensagem dizendo: o Senhor Jesus vai trazer portas para você, vai abrir portas para você evangelizar. Não perca essa oportunidade de trazer a salvação e não apenas o suprimento de necessidades. Que Deus te abençoe.